Olá amigos, estamos aqui para mais um Ponto a Ponto, hoje recebendo a Raquel Maia e a gente vai conversar um pouquinho sobre reencarnação e tendências. Conhecer um pouquinho desse universo, né, que às vezes é tão misterioso para a gente, as tendências que a gente traz, né, de outras vidas, Raquel, e como tudo isso acontece no nosso processo reencarnatório e durante a nossa existência. Então fiquem conosco, vocês todos aí da Rede Amigo Espírita e também da TV7 de Campina Grande. Raquel, muito bem-vinda. Obrigada. Que bom, Giane, estar com vocês nesse programa muito bom. De acordo com, digamos, com o histórico reencarnatório de um espírito, né? A gente sabe que todos nós somos espíritos já velhinhos, né? Já passamos por várias existências. De acordo com esse histórico, a gente já tem como mais ou menos determinar como é que vai ser uma próxima existência, tem uma noção de como será? Para falarmos de reencarnação, é importante a gente contextualizar que significa dizer nascer de novo e que nós não estamos numa única existência, né? Não fomos criados na existência atual, então já temos assim um somatório de muitas e muitas experiências. Com relação a sabermos realmente como vai ser a nossa próxima encarnação, Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele nos traz, assim, perguntando aos espíritos superiores qual o objetivo, né, primordial da encarnação. Então, os espíritos superiores já nos respondem que Deus lhes impõe a todos os espíritos o processo da encarnação para que possam chegar à perfeição. Então, o objetivo maior da nossa vida, como doada por Deus, é a perfeição. Como vai ser a nossa próxima, vai depender justamente do que nós fizermos na existência atual. Considerando que é um somatório, então nós vamos sempre amealhando uma bagagem. E esta bagagem, ela é do processo espiritual, porque somos espíritos. E aí sim, nós não somos no corpo físico. É o que o Espiritismo nos traz como o próprio elemento trino, na linguagem de Herculano Pires, né? Espírito, perispírito, corpo físico. Então, para que nós possamos entender, por exemplo, até a compreensão do sofrimento, o que nós passamos no momento atual? Significa dizer que nós amealhamos ao longo das existências um processo de aprendizagem e esta aprendizagem vai fazer com que nós, no momento atual, se ainda sofremos, é porque em outrora, então causas anteriores e causas atuais das aflições, que nos fazem ainda fazer com que a gente possa então começar a crescer. Algo interessante também, Giane, quando a gente fala de reencarnação, é justamente a compreensão que o Espiritismo nos traz, que nós estamos aqui na Terra para um processo de aprendizagem e crescimento, não é? Aperfeiçoamento. E tirando todas aquelas concepções que até a gente consegue observar nas religiões tradicionais, dogmáticas, que trazem que é um processo de crime e castigo, de punição. Então, até em relação a isso, Kardec faz a pergunta também aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, se nós estamos condenados, né, fadados a esta dor, a essa questão do sofrimento. E os espíritos respondem que não, porque o que nos aguarda é justamente se essa perfeição vai chegar um momento que, numa próxima existência, eu posso realmente aproveitar e fazer o melhor da minha própria vida, sem precisar, não é, ficar apenas no processo de punição. Mas a gente também pode, e aí amplia o conhecimento, na linha de a nossa existência ela pode ter a função de ser, não é, um processo de
expiação, um processo de provação e até mesmo de uma missão. Quando nós temos assim, mas a maior e a grandiosa missão é a missão de amar e servir. E isso eu acho que é algo muito rico na doutrina espírita, porque para falar de reencarnação, nós não podemos prescindir de falar da justiça divina, né, como grande presente de Deus, que há também a lei de causa e efeito. Então, essa responsabilidade que nós precisamos arcar. Então, se queremos, é um processo de semeadura. Se queremos ter uma boa encarnação, né, num processo próximo, quando nós passarmos pelo fenômeno morte, numa nova existência, vindo numa nova roupagem, porém seremos nós, espíritos, então precisamos fazer uma boa semeadura para termos uma colheita farta. Então a semeadura é livre, como o próprio Evangelho nos diz, mas a colheita é obrigatória. Então vai depender sim do que nós fizermos da nossa própria existência do momento atual. Por isso que o momento atual é o mais rico, é o mais importante, né? Que vai fazer uma manhã diferente. A gente sabe que o véu do esquecimento é uma dádiva divina, né? E eu considero uma proteção ao nosso livre-arbítrio. Porque se a gente lembrasse, né, de todas as responsabilidades que nós assumimos em outras existências, acho que a gente não faria o devido uso do nosso livre-arbítrio, né? A gente se sentiria na obrigação de responder a algumas expectativas, de corrigir algumas falhas. Mas até onde esse véu do esquecimento, ele nos protege das nossas tendências, né? Daquilo que a gente já traz na nossa bagagem. Essa pergunta é muito importante, porque é um dos questionamentos de muitas criaturas que não acreditam na reencarnação. Então, o Espiritismo, como essa doutrina completa, no sentido de que estuda, não é, o ser existencial, interexistencial, que traz assim a conotação da própria vida, tanto no mundo espiritual como aqui na Terra, e nós como construtores do nosso destino, né, como diz a linguagem de Emmanuel, somos esses artífices do nosso amanhã. Então, em relação ao véu do esquecimento, Allan Kardec traz um tópico sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele traz uma linguagem muito simples, mas porém bastante atual, demonstrando assim que não é um obstáculo que Deus impõe para cada um de nós o esquecimento do passado, mas sim uma vantagem. Porque imaginemos, sempre quando estamos no processo familiar ou diante das criaturas que estão ao nosso redor e que existem os nossos desafetos, imaginem se nós ficássemos a lembrar algo que nós mesmos cometemos em relação ao outro, ou até mesmo aquela criatura em relação a cada um de nós, um processo de humilhação que seria, e eu acho bastante interessante, e como haveria dificuldade desse relacionamento, dessa ascensão espiritual. E é verdade, porque como nós não vivemos apenas numa existência, não é a unicidade da existência, então o véu do esquecimento, ele passa pelo processo de nós podermos perdoar, termos a capacidade de amar em profusão. Um exemplo, imaginando uma mãe, né, em que traz nos braços um filho, e que ela mesma em outrora teve algo em que possa ter cometido algo com esse filho, mas vem numa condição maternal, uma condição de amor em profusão, para poder haver essa reconciliação. E imagine se o filho o tempo inteiro ficasse a lembrar e passar, né, vamos dizer assim, demonstrar, relatar tudo o que foi feito ou que recebeu desta mãe, quando em outra condição, em outra existência. Então iria dificultar muito mais. Então, acima de tudo, o que é necessário é o amor. E algo interessante também é que Kardec nos traz, perguntando aos espíritos superiores a respeito deste véu do esquecimento, em relação a se isso sempre ocorre em outras existências, por exemplo, em mundos em que nós estejamos mais evoluídos. E os espíritos respondem que quando há uma própria espiritualização do ser, em que não há mais a necessidade da matéria em si, é bem verdade que os espíritos começam a lembrar, porque quanto mais purificado o ser,
é claro que ele vai deixando de ser materializado, né? Tornando-se espiritualizado, e vai sim conseguir lembrar das existências. Então, a lembrança em si é do espírito. E aí Kardec também traz, no próprio Evangelho, que esta parte do esquecimento, ele é temporário, até porque quando nós estamos no estado de emancipação da alma, que é o sono, quando nós nos libertamos todos os dias através do sono, muitas vezes nós lembramos do que aconteceu em outrora, traz uma reminiscência, um fato bastante marcante nas nossas vidas. Então, assim, e aí ele conclui dizendo que, como o véu do esquecimento é uma vantagem, na maioria das vezes é bem verdade, porque é uma oportunidade que Deus até nos poupa, vamos dizer assim, não é? E nos ajuda, nos facilita a nossa melhoria interior, faz com que nós possamos crescer cada vez mais, e quando estivermos libertos em espírito, jamais esqueceremos o que fizemos, e faz com que nós possamos construir, para que tenhamos, né, possamos construir uma manhã melhor. Então é uma bênção sim o esquecimento para nós, mas a gente precisa estar sempre lutando, né? Precisa estar sempre fazendo o melhor nas nossas vidas. Por isso que Deus nos dá essa grande permissão da vida, né, que é este dom maravilhoso. A gente sabe também que entre uma existência terra e outra, a gente passa um período na erraticidade. Um período que não é determinado, vai depender da necessidade de cada um, mas também se sabe que nesse período na erraticidade, o espírito continua em evolução, né? Não se para porque não está na existência terrena. Mas a pergunta que eu tenho para você é com relação aos vícios. Eu desencarno, tenho os meus vícios, as minhas falhas, vou para a erraticidade e continuo na minha evolução. Numa próxima existência, muito provavelmente eu vou levar esses vícios ainda comigo, ou esse período na erraticidade, ainda em evolução, me ajuda já a me livrar de parte deles. É importante a gente registrar o que significa a erraticidade, né? Que a erraticidade é o mundo espiritual. E esse processo de transição, que às vezes nós ficamos em colônias espirituais, né, aguardando a oportunidade de uma nova existência, do processo reencarnatório. E também não é pelo fato de nós desencarnarmos, estarmos sem o corpo físico, que nós não vamos continuar com as nossas mesmas tendências e viciações. Para muitas pessoas, a gente sabe que não são espíritas, que para que alguém possa ser santo ou que seja bom, basta morrer, né? Tem até um ditado que diz assim: se você quiser ser bom, morra ou se mude, né? Porque às vezes você, quando sente a falta, fica pensando e valorizando só as coisas boas daquela pessoa. Nessa importância, o Espiritismo traz que no mundo espiritual também se evolui. Nós não podemos até parar, estacionar, mas a fatalidade que existe nas nossas vidas é a lei de evolução. Mas quando falamos em viciações, como nós ainda somos espíritos, aí por isso que a gente traz Allan Kardec, quando, para facilitar de uma forma didática a compreensão de quem realmente somos, ele traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, não é? A escala espírita. Então, para que nós possamos entender esse processo de evolução, ele traz que somos os espíritos, de uma forma didática, para que a gente entenda que existem 3 grandes ordens e 10 classes. Então, essas 3 ordens são, né? A terceira ordem, espíritos imperfeitos, a segunda ordem de bons espíritos e a primeira ordem de espíritos puros. E 10 classes. Então, em qual seria a ordem que nós nos encontramos se ainda estamos aqui na Terra, com o espírito de expiação e provas, e passamos para o mundo espiritual? Obviamente, a maioria de nós ainda na terceira ordem, pelas nossas inferioridades, pelos vícios que ainda temos, tantos vícios que são denominados os vícios materiais, né? Que se chamam o alcoolismo, o tabagismo, mas principalmente os vícios morais, né? As nossas imperfeições ainda, então orgulho, egoísmo, que são chagas da humanidade e que nós não nos livramos assim de uma hora para outra. Então significa dizer que quando nós passamos para o mundo espiritual, essas viciações, elas nos acompanham também. E quando nós retornamos, aí sim
vem através do processo reencarnatório, quando nós passamos pelo processo de... André Luiz traz muito bem no livro Nosso Lar, e nos falando sobre o Ministério da Reencarnação, quantos projetos, quantos rascunhos, quantos mapas a gente faz de preparação para uma nova existência, e aí é bem verdade, vinculados àquilo que nós queremos sim, nos livrar das nossas viciações, né? Para um processo de corrigenda, um processo de aprendizagem. Então, essas tendências nós levamos. E o mais importante também registrar, Giane, eu acredito, que é o fato de o que nós realmente levamos de bagagem para o mundo espiritual. Além dessas viciações, aí Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz em relação à verdadeira propriedade. A inteligência, né, o conhecimento e as qualidades morais. E também, é claro, as nossas viciações. Então, é isso que nós podemos dizer, é meu. Isso aí eu tenho. E não o que nós falamos ainda em relação às questões materiais. Né? Meu marido, meu filho, minha casa. Então, isso a gente precisa se desligar, porque nada disso é nosso. Então, trabalhemos cada vez mais, e o mundo espiritual e a própria erraticidade também é uma oportunidade para que a gente possa, então, evoluir. Porque a fatalidade que existe aí é perfeito quando o Espiritismo traz, que é a lei de evolução. Estaremos sempre em evolução. E quando a gente quer estacionar, né, vem ainda os avanços, os impulsos, a abençoada dor que nos estimula, que nos impulsiona para o nosso crescimento moral espiritual. Pegando um gancho aí da sua resposta, que você no finalzinho estava falando que a gente sempre evolui, né? Então, se a gente tomar como base que uma existência, um espírito, ele pode ter sido um gênio, uma pessoa dotada de inteligência diferenciada entre os seus, e numa outra existência ele pode vir como uma deficiência mental. Se a gente olhar essas duas existências nessa ordem, a gente pode dizer, então, onde está essa evolução contínua aí? Porque então era para essa inteligência se expandir cada vez mais. E na realidade, na existência seguinte, ele vem com a limitação. Então, como a gente entende esses arranjos da espiritualidade? Tudo acontece na nossa vida com a permissão de Deus. Então, é bem verdade que os próprios engenheiros siderais, de toda a importância no processo reencarnatório, e não existe algo que aconteça na nossa vida sem ter uma razão de ser. É por isso que o Espiritismo tem essa logicidade, né? Essa lógica maior e nos esclarece. Nós, enquanto espíritos, tudo que nós amealhamos, nós não perdemos. Porém, quando falamos em estar no corpo físico, vejamos que há uma limitação. Então, estar reencarnado no corpo físico é um processo de, se a gente for ver na essência, e o Espiritismo trata muito bem, é uma prisão. Porque o próprio Jesus, quando nos fala, ele nos diz que daqui não sairás, né, enquanto não pagares o último ceitil. E pagar esse último ceitil é nós passarmos sim pelas nossas provas, por aquilo em que nós precisamos crescer, vivenciar de bem, de melhor, para a gente ultrapassar essas fronteiras. Allan Kardec também, ele, em relação a essa questão, se nós entenderíamos que houvesse vamos dizer, retrogradar, não é? Porque se houve um gênio e chegar numa existência e habitar e ter, por exemplo, deficiências mentais, ele faz uma pergunta, 373, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, acho que é 373A, que ele pergunta assim, em relação ao idiotismo e à loucura, né? Como explicar de alguns seres que na existência atual tem um processo de idiotia, quando os espíritos que habitaram este ser já habitaram em uma pré-existência, uma outra existência, um gênio, por exemplo. E aí os espíritos dizem que isso pode sim acontecer, mas que esse processo é um processo de flagelo, de flagelação, e para que haja aprendizado pelo abuso que houve deste homem. Então, assim, e ele traz uma nota de rodapé em relação a essa questão, Allan Kardec, dizendo que esses seres
são os estropiados, por exemplo, o idiotismo, a loucura, as deficiências mentais, elas representam como os estropiados do cérebro. E mais interessante, aí os espíritos trazem uma colocação que um bom músico, né, que ele, por exemplo, aprendeu, é um gênio da música, pelo fato dele pegar um instrumento com problema, né, um instrumento desafinado, ele não vai conseguir executar uma boa música. Porém, ele não deixa de ser um bom músico. Então, esta é a essência que nós devemos compreender. O corpo físico é que vem com aquelas limitações, aquelas deficiências, mas o espírito em si que ali habita, quando chegar no verdadeiro processo de emancipação, seja quando já for retornar para o mundo espiritual, ali ele vai estar liberto. E o processo de ascensão e de evolução ele continua. Ele habitou naquele instante, naquele recorte de uma existência com deficiências mentais, para que possa haver, sim, um processo de correção, de corrigenda, de algo em que ele malbaratou em algum momento. Mas o crescimento, o espírito em si vai estar evoluindo. É isso que a gente não pode, por exemplo, limitar. O que somos nós, enquanto essência, espíritos, e pelo fato de estarmos encarnados num processo, num corpo físico, e dali a gente limitar toda a nossa vida. Isso é que é fantástico a gente entender na doutrina espírita, que é libertadora, né? Como o próprio Emmanuel nos diz, além de ser uma doutrina consoladora, é acima de tudo um movimento libertador de consciências e corações. E isso faz com que a gente possa entender que nós crescemos cada vez mais. Então, esses seres que nós visualizamos passando por algumas dificuldades, algumas provações, limitações em relação ao corpo físico, no amanhã, como será melhor? E se eles souberem aproveitar a existência atual, imaginemos aí o salto quântico aí na evolução espiritual. A gente sabe também que, como você bem falou, dentro das nossas bagagens que a gente carrega, a gente não leva só os vícios, né, e as nossas limitações, mas também tudo que já progredimos, que já aprendemos, né, que já amealhamos em conhecimento moral e intelectual também. Então, como é que a gente também, tomando isso como base, como é que a gente explica, no caso, um historiador, uma pessoa que tem toda essa habilidade de historiador, de pesquisador, também tem uma aptidão para a física quântica, que é um assunto que se chega tão distante daquilo que já ali é normal, né? E às vezes a gente vê tantas pessoas de áreas diferentes, né? Elas conseguem ali juntar, trabalhar em áreas tão diferentes, tão distintas. Eu acredito que, na realidade, quando a gente começa a ampliar os conceitos, a gente vai assim, isso é uma forma de justificativa que não existe apenas uma única existência. De que nós somos aí como viajores do universo, nós temos em nós as potencialidades que podemos desenvolver a cada instante. Se a gente for falar hoje do momento atual, isso está bastante propício, porque hoje com a internet, nós não podemos dizer que estamos desinformados. Né? Como se chama hoje até o oráculo Google, né? Que tudo lá, tudo que a gente quiser saber, quiser conhecer, ter conhecimento a gente pode ir e aprender sobre alguma coisa. Então, em relação à parte de informação, estamos vivendo a era da informação, a era da tecnologia, da robótica. Isso já demonstra que o que nos falta é o esforço, a vontade de realmente querer aprender. Agora, quanto às nossas aptidões, a gente vai começar a ver que tudo está em nós. Porque Deus, quando nos criou, saímos todos, né, puros, límpidos, das mãos do Criador. De igual forma, isso é a lei de igualdade que rege as nossas vidas. Então, vai depender de nós, de podermos, sim, querer crescer cada vez mais, porque o céu é o limite no sentido do processo evolutivo, não é? Como o próprio Kardec falava, dos espíritos puros. Então, imagine, a comunidade de espíritos puros, que Jesus faz parte, no livro A Caminho da Luz a gente vê muito bem isso, né? de ter participado do processo arquitetônico do nosso planeta Terra, de vir até aqui a Terra, nos dar o exemplo, testemunhar tudo isso, e nos dizer que é possível.
Como? Através do processo da lei de amor, através do serviço, né, ao bem. Mas quando a gente se fala então de habilidades, é importante, a gente vê hoje que até nas organizações se fala muito no conjunto de competências, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, que cada pessoa ela pode desenvolver a cada momento, né, se ela realmente quiser. Então, isso vem demonstrar que nós somos seres reencarnados, que estamos no palco da vida. E vai depender, sim, de nós desenvolvermos a inteligência. Agora, para isso, precisa estudar, precisa queimar as pestanas mesmo, querer fazer. E muitas pessoas, elas já trazem, sim, como essa tendência, essas habilidades, como para a própria música, né? A gente vê, por exemplo, o próprio exemplo de Cibeles aí, que é um processo marcante e da reencarnação que a gente sabe, que foram músicos Cibeles em outrora e que veio com algumas, né, limitações na existência atual, mas que toda a bagagem já estava e que ele conseguiu, assim, mesmo na tenra idade, trazer à tona novamente. E imaginemos aqueles que são lúcidos, saudáveis, se quiserem estudar, e aí assim, buscar se dedicar à física quântica, buscar se dedicar à medicina, e sem falar nos espíritos que estão sendo já transferidos, e aí assim, palavras da própria Joana de Ângeles, mensagens espirituais, o próprio Bezerra de Menezes, né, que estão vindo para a Terra, habitar agora a Terra, preparados de outras esferas, como a gente vê na linguagem do Manuel Flamengo de Miranda, de Alcione, sendo transferidos aqui em transição planetária, para poderem dar um impulso maior ao nosso planeta, né? Não só no conhecimento, mas principalmente na moralidade. E é isso que nós precisamos avançar, para que realmente se estabeleça na Terra, saiamos do mundo de expiação e provas para este mundo de regeneração. Então, tudo está à nossa disposição como herdeiros de Deus. Se nós nos dedicarmos, poderemos sim ser um exímio aí, físico, na linha da física quântica. E o bom é a gente saber, Giane, que no processo de reencarnação nunca é tarde para começar. Não existe aquela questão de assim, não, eu já estou com 70 anos, com 80 anos, eu não vou, por exemplo, aprender uma língua, aprender estrangeiro, ou aprender um instrumento. Ora, comecemos, porque sim, com o processo da reencarnação a gente sabe que tudo é o início. Numa nova existência a gente também dá continuidade, porque continuamos sempre na vida. Uma questão muito interessante é da intuição. Às vezes você está em algumas situações e alguém pergunta como foi que você conseguiu resolver. Eu não tive a intuição que assim seria a solução. E aí existe até algumas pessoas defendem que a intuição é justamente esse conjunto de conhecimentos que eu já trago comigo. Então, no momento que a situação aparece e que eles são pertinentes, eu consigo acessá-los e ali utilizá-los. E outros dizem que não, que a intuição vem da espiritualidade, dos nossos mentores espirituais que estão ali nos auxiliando dentro das nossas atividades rotineiras. Aí eu pergunto, essa intuição é nossa ou é da espiritualidade? Esse assunto é um assunto que traz bastante reflexão para que a gente possa comentar. É importante registrar que, para falar de intuição, Kardec, no livro dos Médiuns, ele traz a respeito de mediunidade intuitiva apenas naquele momento onde ele está falando lá no capítulo 15 de médiuns escreventes. Então, ele traz esse processo de intuição. Então, a intuição, ele relata como mediunidade, né? Mas ele se posiciona em relação aos médiuns escreventes, mas também que podem ser aplicados aos médiuns falantes, né? Aos músicos. E nos diz que um dos grandes dilemas é nós realmente sabermos quando algo é nosso ou quando é algo que nós recebemos, né, dos espíritos. E assim, se for, por exemplo, um pensamento, como distinguir quando esse pensamento é meu e quando esse pensamento é do espírito? É por isso que muitos estudiosos trazem como a intuição como fenômeno anímico e não como fenômeno mediúnico. Mas Kardec traz
no momento onde, por exemplo, os médios estão escrevendo, se de repente, ele diz até assim, para que a gente possa fazer um exercício, basta que nós escutemos uma história, como se você fosse narrar uma história, e eu ouvisse, e a partir dali eu escrevesse tudo aquilo que eu consegui captar, tudo aquilo que eu consegui com os meus próprios sentidos, e depois fizesse uma comparação. Mas assim, para que nós entendamos de uma forma, para mim, por exemplo, o que eu interpreto é na linha aquela vozinha de Deus também falando, que determinada intuição, como se a gente estivesse ouvindo esta voz maior, mas também que existem influências espirituais, mas também que muitas vezes é nosso. Então, é para que a gente possa, assim, estar mais abertos, é para que a gente possa estar mais preparados, né? Porque, na realidade, o momento que nós vivemos é a realidade espiritual. Nós estamos sempre sendo, né, intuídos, nós estamos sempre sendo regidos por influências espirituais. Agora, é bem verdade que vai depender de como nós estamos procedendo. Então, como está o nosso pensar? Nós estamos pensando no bem? Como está o nosso falar? Né? Nós estamos falando melhor? A nossa atitude, nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus? E aí é como o próprio Paulo de Tarso falava, né? Nós estamos rodeados sob uma nuvem de testemunhas. E Kardec, quando pergunta aos espíritos, os espíritos influenciam em nossas vidas? E aí eles respondem, né? Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Imaginem como nós precisamos estar nesse processo que Jesus ensinou o antídoto maravilhoso. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então, a intuição é uma mediunidade, Kardec cataloga, mas realmente é bastante sutil nesses momentos, como se fossem ora nossos pensamentos, ora as influências espirituais. Portanto, essa questão na maioria das vezes, também faz parte do fenômeno anímico. Vamos entrar agora no assunto família, que é onde o encontro de todas essas bagagens se encontram ali, é um grande encontro. E a gente vê, por exemplo, uma situação entre pais que são pessoas corretas, honestas, e recebem a responsabilidade de educar um filho que vem com tendências já de tendências ao crime e ao erro. Qual a responsabilidade desses pais com relação a esse espírito que já vem com essas tendências, que vão de encontro aos princípios que eles já adquiriram? A responsabilidade dos pais é sempre educar os filhos. Nós temos uma grande missão enquanto pais nesse processo educacional. E por isso que o Espiritismo, ele como obra de educação, nos traz as ferramentas, a forma, que significa dizer vivenciar a mensagem de Jesus. Obviamente é bom a gente registrar também que se os pais vêm com filhos com essas tendências, não por acaso, mas que eles estão bastante preparados já para poder aproveitar. E aí os Espíritos Superiores nos dizem, né, no Livro dos Espíritos, a questão do aproveitamento da infância. Porque a infância é o período mais importante para que possamos impregnar, né, as nossas boas tendências, orientações, e onde o Espírito ele está mais propício para receber essas informações e orientações dos pais. Por isso que a nossa missão, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Mas também é importante que, enquanto pais, a gente entenda, como Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né, em relação ao parentesco corporal e ao parentesco espiritual. E aí ele relata dizendo que, por exemplo, os laços de sangue, eles não são responsáveis, né, pelas ligações espirituais, porque o corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque nós geramos apenas o envoltório, o corpo físico, enquanto pais, né, dos espíritos, que vêm como os nossos filhos. Mas eles, e além do mais, eles não são os nossos filhos na verdadeira essência, porque eles são, antes de serem nossos, são filhos de Deus. Eles vêm através de nós, não é assim?
Então, a gente começa a perceber que é preciso que os pais possam compreender isso e mesmo na fase infantil, na fase adolescente, na fase adulta, jamais desistirem dos seus filhos. E mesmo que os filhos não venham a colaborar ou continuem nessas tendências, algo de bom eles amealharam e aprenderam dos pais. Mas como individualidades, vai chegar um momento em que eles vão despertar. Para muitos conseguem na existência atual. Eu conheço casal de filhos espíritas, palestrantes, dedicados e que têm, por exemplo, tendências à criminalidade e à drogacidade, né? A drogação. E que ainda não conseguiram sair. Mas a gente sabe um caso nítido que é para que os pais possam vir, para jamais desistir e amar muito mais. Mas só cabe a Deus esse processo de julgamento, né? E que pode ser que nessa existência atual, pelo uso do livre-arbítrio, porque depois que o ser ele ultrapassa os 21 anos, ora, se até nas leis civis ele consegue ser, né, livre, independente e já poder tomar todas as atitudes com o seu próprio querer fazer, imagine em relação às leis de Deus. Então isso pode acontecer. Então para os pais a gente sabe que pode ser uma aprovação muito grande, mas eles confiem em Deus, tenham a certeza de que eles precisam fazer o melhor. É como na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, na ingratidão dos filhos e os laços de família. E ele traz essa resposta muito boa para os pais. O que estás fazendo dos filhos que te foram confiados? Se fizeres todo o bem, então ficais com a consciência tranquila, tenhas a certeza, não é, que eles são individualidades e irão despertar. O mais importante é que só cabe a Deus a questão dos julgamentos. Então é para que a gente possa ter a certeza de que a gente está fazendo a nossa parte. Mas esses filhos são colocados no nosso caminho por uma razão de ser, né? Existe aí no processo reencarnatório. Nós não podemos dissociar isso, mas os pais precisam aumentar o amor. Eu até lembro agora de uma mensagem que está circulando muito na internet, eu achei interessante, dizendo assim, foi perguntado a um sábio médico, um grande remédio para utilizar, né, em relação às pessoas, e ele disse, uma dose de amor e carinho. Aí alguém perguntou, mas e se não funcionar? E o sábio responde, aumente a dose. Então é para que a gente possa aumentar cada vez mais esse amor, essa força maior, esse aconchego, né, para que possa acontecer algo de bom, porque com certeza vai ajudar esse filho. E um dia ele vai despertar, porque é uma individualidade, e se não foi o momento na existência atual, vai ser em outrora, porque nós, então, nesse processo de crescimento reencarnatório, o que nos aguarda é esta perfeição, que Deus realmente, né, nos mantém no caminho, para que a gente cresça e avance. Ainda dentro desse contexto aí, se a gente imaginar, né, a espiritualidade faz esses arranjos dos diferentes, dos desiguais se encontrarem no mundo familiar. Não seria mais fácil os iguais se unir? Será que não seria mais fácil o aprendizado, o crescimento, já que não teria amarras, não teriam dificuldades, não teriam barreiras? Bem, na providência divina, tudo acontece por essa razão de ser, e que nós precisamos ter um processo de compreensão, de aceitação, né? E a gente sabe que quantos seres eles florescem, por exemplo, numa família em que os pais têm tendências viciosas de criminalidade e os próprios filhos vêm até com uma missão de tirar aqueles pais, né? de que eles possam sair disso. É como o lírio que nasce no charco. Então, aquele lírio branco, puro, límpido, que vem ali do charco. Então, assim, é para que a gente possa entender que nada está perdido. Tudo o que acontece na nossa vida, a gente precisa tirar lições, e lições grandiosas. Por isso a reencarnação é um fenômeno, é uma lei divina que nos dá, assim, é a bênção de Deus, para que a gente, como um grande amor dele para cada um de nós, imaginemos, né? Se não tivesse o processo reencarnatório. É por isso que Hermínio Miranda, no livro Reencarnação e Imortalidade, ele diz que
A reencarnação, muitos estudiosos, e vai acontecer no futuro, palavras dele, ele fala que muitos estudiosos hão de reconhecer, né, quão danoso foi ser retirado muitas vezes de grandes estudos e de aceitação, processo reencarnatório, da reencarnação que não foi criada com o Espiritismo. Né? Muitos imaginam que a reencarnação foi criada com a doutrina espírita. E isso é milenar, porque em inúmeras existências a doutrina só apenas revelou, ela mostrou, ela trouxe de uma forma mais clara, né? De uma forma assim mais esclarecedora para cada um de nós. E se a gente abandonar essa questão de entender a doutrina da reencarnação, como vai faltar elementos para a gente começar a compreender, né? Porque como a gente observa, quantos jovens, se não fosse a reencarnação, como entender um jovem que nem nasce, o próprio processo de aborto, nasce tudo, não é? Ali, outros que vivem 70 anos e não conseguem despertar, outros que se suicidam, já tiram a própria vida. Como estaria essa explicação se a gente delimitasse em apenas uma única existência? A reencarnação é uma bênção, é o amor de Deus por nós, e aí sim, para que a gente floresça onde nós fomos plantados, e a melhor família que existe é a nossa, onde eu posso crescer, onde eu posso amar, onde eu posso fazer com que me torne cada vez mais um elemento positivo de florescer na família universal, que somos todos nós, né? Filhos de Deus, amados, criados para a felicidade. Com relação à assistência espiritual, é a mesma assistência para aqueles que vieram em grandes missões e aqueles que já vêm com tendências aos vícios e às paixões? Diante de Deus não existem distinções, não existem diferenças. Por isso que existe a lei de igualdade, que é uma lei divina, não é uma lei soberana. Se nós formos ver, nós enquanto espíritos ainda imperfeitos, é que julgamos, é que limitamos, é que muitas vezes amamos mais a uns do que a outro, é que ainda temos tantos erros na nossa vida pela nossa própria ausência, acho, miopia de claridade e ofuscar espiritualmente falando. Mas é claro que para Deus ele proporciona uma existência e não faz essas distinções. O próprio Jesus já trazia, né, no Evangelho, que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva sobre justos e injustos. Então, assim, não existem diferenças, distinções. Deus ama, acolhe, ajuda, provê todas as nossas necessidades. Nós é que precisamos tomar como exemplo, como modelo e guia, que é Jesus de Nazaré, que veio, né, nos demonstrar aí toda a lei de amor, que deve fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Aqueles que, por algum, reencarnaram em família, em ambientes complicados, mais difíceis, presos às paixões e aos vícios, podem se considerar vítimas de um destino, né, de terem reencarnado em situações não favoráveis à sua evolução? Bem, a gente precisa começar a ver que vítimas do próprio destino, a nossa destinação, né, é a felicidade, nossa destinação é a perfeição. O que acontece conosco é preciso que reconheçamos que é um somatório, né, e do que nós realmente realizamos. Tudo é obra nossa, Deus apenas permite. E por isso que a gente não pode dissociar a reencarnação da lei de causa e efeito. Porque quando nós começamos a aprender que somos os grandes responsáveis através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, né? Tudo isso que não representa, então, castigo e nem vitimização. Até porque a gente começa a compreender que na existência atual, se a gente for tomar como exemplo, muitos de nós que estamos passando por processos obsessivos, de criaturas que estão assim num processo de cobrança ferrenha de espíritos, que é a influência dos espíritos, né, perniciosa sobre cada um de nós, a obsessão. Hoje nós podemos estar em condições de vítimas, mas foi em outrora
que nós podemos ter feito algo, ou tirado a vida física de alguém, ou ter feito algo que prejudicou muito o outro. E aí sim, não é nesse processo de vitimização que a gente vai ficar, vamos dizer, rondeando, circulando na nossa existência. A gente precisa avançar, a gente precisa reconhecer. Por isso que no Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec traz muito bem no item 16, que a necessidade que temos para realmente uma vida futura melhor é que a gente consiga o processo de arrependimento, né? Expiação e reparação. Quando a gente consegue isso, aí sim, a gente vai realmente ampliar a nossa capacidade, a gente vai conseguir consertar os nossos próprios erros e nada melhor do que aproveitarmos a existência atual. E aí sim a gente nem vai culpar o outro. Eu não sofro porque alguém me fez sofrer, porque o mal que me faz mal não é aquele que eu recebo, porque isso já existe uma causa. A todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, mas o mal, o que me faz mal é aquele que eu faço a alguém, que eu consigo, né, que eu prejudico alguém, porque esse mal eu precisarei ressarcir. É por isso que mostra a justiça divina, porque Deus nos criou, lançou sobre nós as suas leis, e essas leis, como elas estão escritas na nossa consciência, independente de credo religioso, de etnia, do que quer que seja, de gênero, vai chegar um momento desse despertar, que você pode enxergar tudo isso e eu não. Então isso é um processo de maturidade espiritual, que independe de idade cronológica, e nem muito menos do processo atual da existência que a gente está a viver. Então vitimizar-se nunca, e acima de tudo olhar para dentro de nós mesmos e aproveitar a existência atual e florescer no campo onde fomos plantados, na família, no ambiente de trabalho, na vida em si, que é o nosso melhor local, né, para que a gente possa crescer perante Deus. Você começou falando que nós somos os responsáveis. Então, se a gente tem essa consciência que nós somos os responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, ou até mesmo pelas condições que nos encontramos, né? Se a nossa responsabilidade não se deu nessa exigência, mas se deu em outra. Mas eu acho que o olhar agora é do que eu posso fazer para me educar, me libertar desses sentimentos, dessas inquietações que me amarram, que ainda me impedem uma evolução maior e além. Então, qual é a melhor forma de educar esses sentimentos, nos educar? O Espiritismo nos traz que nesse processo de educação de sentimentos é que a gente busque o nosso processo de reforma íntima, de melhoria interior. E Joana de Ângeles também nos traz uma proposta de autodescobrimento, né, de analisarmos a cada um de nós quem realmente somos, o que estamos a fazer aqui na Terra, o que precisamos ter esse olhar de compaixão conosco e de avanço, para que a gente não fique na acomodação. É a resignação da aceitação das provas, mas sempre com espírito de luta, de empreendedorismo, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, a gente lembra a questão de quando Kardec pergunta, na 919, não é? Qual o meio mais eficaz que nós podemos ter para vencer, né, as tentações e resistir ao mal? E os espíritos responderam, né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber quem eu sou, preciso saber quais são ainda essas tendências que eu tenho, que aí sim vão me fazer com que eu possa modificar, porque só se modifica, só se muda quando se reconhece. Por que a gente ainda tem tanto orgulho, tanta vaidade, tanto egoísmo e ainda não nos modificamos? Às vezes não é nem tanto pela força, porque a gente reconhece em determinados momentos, mas é pelo fato de não visualizarmos de uma forma maior para que a gente possa realmente mudar. A gente ainda se acha muito bom, a gente ainda já se acha, tanto é que a gente tem dificuldade de falar dos defeitos, né? Quando pensa assim, a gente imagina que tem muitas coisas boas, e nós temos em potencialidade sim,
porque se Deus, né, nos criou e é Deus em nós, e a gente recebe a grande assertiva de Jesus de dizer brilhe a vossa luz, é porque Ele sabia que nós temos essa luz interna. Não é uma hidroelétrica, não é uma usina geradora ainda, mas é aquela chamazinha que precisa ainda clarear, despertar. Então, para que nós consigamos tudo isso, esse processo da nossa responsabilidade de crescimento e educar os sentimentos, vamos fazer o bem, vamos buscar nos integrar nos estudos espíritas, vamos buscar, não é, fazer atividades fora da casa espírita, na visita aos hospitais, aqueles que precisam, vamos fazer campanhas de reconciliação, mas acima de tudo não vamos só buscar de uma forma exterior, mas vamos iniciar de dentro para fora, pela lei do exemplo, de buscarmos a melhoria interior, de cada vez mais substituir o orgulho pela humildade, não é? O egoísmo pelo altruísmo, de buscarmos pensar, falar, agir com o bem. Com certeza a gente vai ter um mundo muito melhor, esse que a gente almeja de felicidade e paz, saindo do mundo de regeneração para um dia o mundo de todos, o mundo feliz, já ultrapassando aí as fronteiras da regeneração. Que assim seja. Que assim seja. Raquel, muito obrigada por mais essa participação no nosso programa. Eu que agradeço imensamente e fico feliz pelo convite. Que Deus nos ilumine cada vez mais. Pessoal, ficamos por aqui. Já sabe, domingo que vem nós estamos novamente no domingo às 4 da tarde para mais um Ponto a Ponto. Contamos com todos vocês. Até lá. Thank you.